Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente vai falar da velocidade vetorial, a gente vai precisar primeiro do deslocamento vetorial. E aí você pode dar uma olhada aqui. Lembra que entre dois pontos A e B, independente de qual seja a trajetória, o deslocamento vetorial de A para B é uma seta com origem em A e extremidade em B. Então, se eu tenho esses dois pontos, a seta com origem em A e extremidade em B representa o nosso deslocamento vetorial de A, origem, para B, extremidade. A gente diz que a velocidade vetorial média é a razão entre o deslocamento vetorial e o intervalo de tempo para fazer esse deslocamento. E aí, duas coisas que são muito importantes. Δt, aqui na física clássica, é sempre um valor positivo. Isso significa que eu estou dividindo um vetor por um valor positivo, então o resultado é necessariamente um vetor paralelo. Então, a velocidade média é sempre paralela ao vetor deslocamento. E mais do que isso, como Δt é positivo, ela é paralela e de mesmo sentido. Então, o vetor velocidade média seria uma seta paralela e apontando para esse mesmo lado, algo desse tipo. Uma outra coisa que é muito importante, e a gente viu quando falou de deslocamento vetorial, é que o módulo do deslocamento vetorial é sempre menor ou, no máximo, igual ao deslocamento escalar. Isso significa que quando eu comparo a velocidade vetorial média com a velocidade escalar média, eu tenho a mesma relação. Ou seja, o módulo da velocidade vetorial média é sempre menor ou, no máximo, é igual à velocidade escalar média. Quando é que elas vão ser iguais? Elas vão ser iguais quando o movimento tiver uma trajetória retilínea e tiver sentido único. Então, se eu estivesse indo de A para B sobre essa linha, a velocidade vetorial média teria módulo igual à velocidade escalar média. Se eu fizer qualquer curva, isso já muda. Uma outra coisa que é importante quando a gente fala de velocidade vetorial é que a gente pode definir a velocidade instantânea. Lembra que instante é um intervalo de tempo de duração nula. Então, quando esse intervalo de tempo vai ficando menor, essa razão aqui vai se aproximando de um valor que a gente chama de velocidade instantânea. No limite, quando o intervalo de tempo é tão pequeno quanto eu possa imaginar, a gente diz que o intervalo de tempo tende para zero, a gente tem que a velocidade média passa a ser chamada de velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea tem uma característica muito importante. Ela é sempre tangente à trajetória. E mais que isso, orientada no sentido dela. Então imagine que de A para B, ao invés de em linha reta, eu tenha feito uma trajetória curvilínea, como nesse pontilhado está mostrando. E eu tenha saído de A e ido para B. Se eu quiser saber quanto é a velocidade média de A para B, eu preciso determinar esse vetor de deslocamento entre A e B, que está aqui, e dividir pelo intervalo de tempo. Agora, se eu quiser a velocidade em um determinado ponto da trajetória, digamos nesse ponto aqui, eu sei que a velocidade instantânea é tangente. Então, olha só, eu traço uma linha tangente e tem a mesma orientação, saindo de A e indo para B. Então, ela é uma seta aqui, ó, apontada nesse sentido. Essa seria a velocidade
num determinado instante que eu vou chamar de instante 1. Se eu quisesse saber qual era a velocidade instantânea nesse ponto, olha só, traço aqui a tangente e como eu estou indo de A para B, eu estou indo nesse sentido, eu tenho uma seta que aqui eu vou chamar de velocidade 2. Então, a velocidade instantânea para qualquer movimento é sempre tangente à trajetória no ponto que a gente está considerando. E ela tem a orientação de mesmo sentido que a orientação do movimento. Indo de A para B, então eu estou sempre me afastando de A, me aproximando de B, por isso essas setas são assim representadas. A velocidade média considera um intervalo de tempo qualquer. A velocidade instantânea, um intervalo de tempo que se aproxima de zero, que tende para zero, tão pequeno quanto eu possa imaginar. Quando eu faço uma comparação, a velocidade média vetorial, ela tem módulo que é sempre menor ou no máximo é igual à velocidade escalar. Lembrando que para calcular a velocidade escalar, eu vou considerar o meu ΔS como o tamanho da trajetória entre os dois pontos. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like, já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um projétil é lançado verticalmente para cima, com velocidade escalar 200 metros por segundo. A velocidade vetorial média do projétil para o intervalo de tempo que vai do lançamento até o instante em que o projétil volta ao solo tem módulo igual a... Fera, esse tipo de questão é muito tranquila. Lembra que a velocidade é a razão entre deslocamento e intervalo de tempo. E lembra que o deslocamento vetorial tem como módulo a distância em linha reta do ponto de origem ao ponto extremidade do deslocamento. Se eu vou e volto para o mesmo ponto, o ponto inicial e o ponto final são iguais. Como ΔS é final menos inicial, posição final menos posição inicial, se essas posições são iguais, o deslocamento tem módulo zero. E aí, velocidade, que é deslocamento sobre intervalo de tempo, vai ser zero dividido por ΔT. Eu vou ter então que nesse caso em que o corpo vai e volta para o mesmo ponto, a gente vai ter sempre que o módulo da velocidade vetorial é igual a zero. Nesse caso, 0 metros por segundo é a resposta, letra D de detona fera. Esse é seu ano. Um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste, desloca-se 160 km para sudeste. Sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de... Olha aí, fera, pensando aqui na rosa dos ventos, a gente sabe que aqui para frente a gente tem norte, do lado oposto a gente tem sul, do lado direito, quando o norte está para frente, o lado direito começa com consoante, então você vai botar consoante, é o leste, e o lado esquerdo começa com vogal, então a gente coloca aqui oeste. Aqui entre norte e leste, a gente tem nordeste. Aí a gente costuma colocar NE de este, né? Aqui entre sul e leste, a gente tem sudeste. Seria SL, mas se a gente usa EST, a gente tem o E aqui. Entre sul e oeste, a gente tem o sudoeste. E entre norte e oeste, a gente tem noroeste. Norte e leste são perpendiculares, leste e sul são perpendiculares, sul e oeste são perpendiculares, oeste e norte também são perpendiculares. Da mesma forma, essas linhas tracejadas também são perpendiculares. Então, nordeste é perpendicular ao sudeste, que é perpendicular ao sudoeste, que é perpendicular ao noroeste. A gente precisa lembrar
que quando a gente tem vários deslocamentos, o deslocamento total é igual à soma dos deslocamentos. Nesse caso, são 2. Então, eu vou fazer uma soma dos 2 deslocamentos aqui. O deslocamento total vai ser o primeiro deslocamento, que é nordeste, e depois o segundo deslocamento, que é sudeste. Ora, mas perceba que o deslocamento nordeste forma 90 graus, é perpendicular ao deslocamento sudeste. Então, para encontrar o módulo desse vetor, se eu tenho duas parcelas vetoriais e elas são perpendiculares, o módulo da resultante, no caso o módulo do deslocamento total, a gente vai usar Pitágoras. O módulo ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro deslocamento mais o módulo do quadrado do segundo deslocamento. Tranquilo? Pronto. Como que eu quero a velocidade média, depois que eu encontrar o deslocamento, eu divido pelo intervalo de tempo, trazendo para cá o módulo do deslocamento total ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. O módulo do deslocamento total vai ser igual, como aqui está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. 12 ao quadrado é 144. Como aqui tem um zero, vamos ter 2 quando levar ao quadrado, então eu fico com 14.400. 16 ao quadrado é 256. 160 ao quadrado dá 25.600. Quando eu somo os dois, eu tenho 40.000. E a raiz quadrada de 40.000 é 200. Nesse caso, 200 km. Para encontrar a velocidade média vetorial, o módulo dessa velocidade média vai ser igual ao deslocamento, 200 km, dividido pelo intervalo de tempo, que se você olhar na questão, diz que o intervalo de tempo é de 1/4 de hora. Ora, 200 dividido por 1/4 de hora. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela. O inverso de 1/4 é 4. 200 vezes 4 é igual a 800. Então, 800 km por hora é a velocidade do avião ao todo nesse deslocamento. E aí, olha só, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E. E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Uma partícula percorre a trajetória MNPq representada na figura. Os instantes de passagem pelos diferentes pontos estão anotados em segundos. A velocidade vetorial média da partícula durante todo o percurso tem módulo em centímetros por segundo igual a... Perceba pela imagem que ele vai de M para N, 4 quadradinhos para a direita. Depois ele desce em diagonal, vai até o ponto P e depois vai para Q. Como ele está dentro de um reticulado, dentro de um quadrado, dentro de um plano, para a gente calcular a velocidade média, a gente primeiro precisa calcular o deslocamento. E aí, olha só. Veja que o deslocamento, se esse reticulado eu estou saindo de M e indo para Q, eu tenho 4 quadradinhos aqui de altura e 3 quadradinhos aqui de largura. Essa linha aqui, ó, com essa seta, representa o meu vetor deslocamento. Como forma 90 graus, eu vou encontrar utilizando a hipotenusa. Simples assim. Então, olhando para lá, o meu deslocamento
de m até q vai ter módulo calculado pelo Teorema de Pitágoras. E aí eu tenho cada quadradinho tendo comprimento lateral de 1 centímetro. Cada lado do quadrado vale 1 centímetro. Se eu tenho 4 de altura e 3 de largura, então um dos catetos vale 4 centímetros, está ao quadrado. O outro cateto vale 3, está ao quadrado. O módulo do deslocamento entre os pontos M e Q ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. 16 mais 9 dá 25, como aqui está ao quadrado, eu vou extrair a raiz para poder encontrar o módulo do deslocamento de M para Q. Esse módulo vai ser de 5 centímetros. A velocidade vetorial média é igual à razão entre o deslocamento vertical e o intervalo de tempo. O módulo da velocidade vetorial média é igual ao módulo do deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo. Ora, o módulo do deslocamento a gente acabou de encontrar, 5. E o intervalo de tempo, quando você olha para a figura, lá no M, que era o início, era 0, e lá no Q, que é o final, dá 2. De 0 para 2 são 2 segundos. 5 dividido por 2 dá 2,5. A unidade de comprimento é o centímetro e o de tempo é o segundo. Então, o módulo da velocidade vetorial média é 2,5 segundos. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.